O mistério do sobrado. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho pelo Espírito Antônio Carlos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Final. Damião chorou de novo, desta vez baixinho e sentido. Pode ficar, Damião, respondeu Mary. Vou ajudá-lo, ou melhor, você está se ajudando não querendo mais fazer maldades e querendo se modificar. Terá a oportunidade de se melhorar. Obrigado, Mary. Ficarei quieto. Já vou começar a me modificar, só usarei a palavra para algo útil. Todos o olharam com simpatia. Foi aceito pelo grupo. Ficaram uns minutos em silêncio. Capítulo 10. Os planos. Nem falamos, e há dois fatos que ainda não entendi, disse Suelen. Quem nos matou e por que Zefa está aqui? Estes anos todos de sofrimento. Foi só porque ela traiu o marido. Ele até a perdoou, soube e não fez nada, e criou a filha como dele. Zefa agiu errado, mas não para tanto sofrimento. Bem, não contei tudo, lembro a vocês que fui interrompida, expressou Zefa. É verdade, o delegado a interrompeu, mas o que pode ter feito a senhora, titia? Não acredito que tenha cometido um pecado grave, disse Armando. Será que está aqui só para vigiar a mim e ao Ademir? Será isto possível? Não me perdoou por ter matado Julieta? Mas nunca falou nada, nem me xingou. É melhor escutá-la. Fale, Zefa, que a atormenta, que fez para estar aqui conosco? Perguntou Suelen. Zefa suspirou, ajeitou-se com dificuldade na cadeira e falou. Parei quando falava que fiz duas amigas, que nos dávamos bem e escutávamos uma a outra. Uma era Olga, uma mulher miúda, que dizia que era alegre e prestativa e sua vida mudou quando a filha, Vanilda, morreu. Que tudo se modificou de repente. Ela estava em casa lendo, quando vieram lhe falar que a filha tinha sido presa. Levou um susto, depois achou que fosse brincadeira, mas o filho confirmou, era sério. Olga, quando falava, lembrava-se dos acontecimentos e chorava. Recordo bem o que ela dizia, tentarei repetir suas palavras. Zefa, senti-me mal ao ver minha filha presa, pensei que fosse morrer. Fui à delegacia na esperança de que tudo fosse um terrível engano e de que minha doce Vanilda fosse voltar para casa conosco. Mas era sério. Minha filha foi acusada de ter feito um aborto numa amiga, que morreu. Não me conformava. Ficamos desesperados, gastamos muito dinheiro para tentar tirá-la da prisão, não conseguimos. Um juiz corrupto a acusou para livrar sua amante do crime. Minha Vanilda ficou presa. Soubemos que minha filha tinha muitos namorados, saía com homens, e a decepção foi grande, mas continuamos a amá-la. Vanilda sofreu muito na prisão, foi um horror, não fez amigas lá dentro, era espancada, passava por situações vexatórias. Foram meses difíceis e de muito sofrimento. Ficamos todos infelizes e preocupados, ninguém da família tinha sossego. Eu não dormia mais direito, pensava nela o tempo todo. Tudo que podíamos fazer por Vanilda fizemos. E ela dizia ser inocente. Contava sempre os mesmos fatos, que a amiga tinha ficado grávida e pagado a Suelen para lhe fazer o aborto. Isso tinha sido feito na casa da moça grávida e ela ficou para confortar a amiga. Suelen fez o aborto e algo deu errado, a amiga passou mal, a aborteira fugiu e minha filha tentou socorrer a colega, levando-a para o hospital, onde morreu. Vanilda foi presa, disse a verdade, mas não tinha provas. Suelen negou, inventou até um local em que estava e arrumou testemunhas que comprovaram isso. Vanilda foi condenada. Ficamos sabendo que o juiz que a condenou era amante dessa Suelen. Acreditamos nela, minha filha falava a verdade. E foi numa rebelião que mataram minha menina, a feriram com muitas facadas. Não ficamos sabendo quem foi, a direção do presídio nos deu o corpo para o enterrarmos. Tentamos até obter mais informações, mas não conseguimos. Não importa em saber quem a apunhalou, para nós quem matou minha filha foi essa moça, Suelen, e esse juiz Eleocácio. São os dois os culpados. Zefa fez uma pausa, olhou para Suelen e Eleocácio, que estavam de cabeça baixa, e continuou sua narrativa.
Olga falava muito do encanto que Vanilda era, esta podia até ter defeitos, mas sempre foi sua menina amada. Ela contava acontecimentos da infância e da juventude da filha e parecia que eu a conhecia, até a amei. Um dia perguntei a Olga se não havia como desmentir, inocentar a filha. Ela achava que não, e seu sonho era que os dois, Suelen e Eleocácio, parassem de fazer maldades. Logo que a filha morreu, ela até pensou em se vingar, queria que os dois culpados sofressem, como ela e a família sofreram, mas era impossível, no momento parecia não haver essa possibilidade. Então Olga queria que alguém se vingasse por ela, por Vanilda. Muitas vezes ela chorava sentida, queixava-se de como alguém podia fazer tantas maldades e continuar como se nada tivesse acontecido. Essa é a história de uma das minhas amigas. Zefa parou por alguns instantes, olhou para todos, que ficaram em silêncio, depois continuou a narrar calmamente, não precisava ter pressa, falava como se prestasse atenção, queria ser clara e não omitir nenhum detalhe importante. Minha outra amiga também tinha uma história interessante. Chamava-se Maria José e ia ao cemitério visitar o túmulo do esposo. Nos contava sempre que o marido tinha sido um homem bom, honesto e trabalhador, e que eles haviam sido felizes juntos. Tiveram 3 filhos, 2 homens e uma moça, que foi muito bonita. Lúcia era o nome da filha. Com 18 anos, ela quis trabalhar em outra cidade e, por mais que se aconselhasse, se tentasse impedir, ela foi. O casal ficou sozinho, porque os outros 2 filhos tinham casado. Recebiam as cartas de Lúcia contando que o emprego era bom e até mandava dinheiro a eles. Embora saudosos, acreditavam que ela estivesse bem e isso os consolava. Pensaram até em visitá-la, mas a filha foi contra, não quis, ficaram magoados. Nas cartas contava fatos do emprego, de amigos, que eles ficaram tranquilos e entenderam que ela não os queria por perto, que isso era coisa da idade. Numa tarde, receberam o recado de que era para irem ao hospital, que a filha estava lá, internada. Foram, apavorados. Acharam que fosse engano, a filha não estava na cidade. Mas era Lúcia. Ela tinha sido espancada e estava com um ferimento profundo na cabeça. Não entenderam como podia a filha estar ferida na cidade em que eles moravam e por que havia sido encontrada no subúrbio, só com as roupas do corpo e a carteira com documentos. Uma semana depois Lúcia saiu do hospital. Tratavam-na com muito carinho, mas, embora os ferimentos estivessem cicatrizados, ela não se recuperou. Vivia como um robô, ela fazia tudo o que lhe mandavam, ria, chorava, falava pouco. O esposo de Maria José, Laurindo, fez algumas investigações e descobriu que Lúcia mentira para eles, que ela fora uma prostituta e que morara com Benedito e Maria Goretti no bar da estrada. Foi uma grande decepção a do casal. Eles choraram muito e resolveram cuidar da filha com todo o amor e fazer justiça. Foram à delegacia e a denúncia acabou em nada. O delegado disse que não podiam provar, pois lá no bordel não ficava ninguém obrigado e que a filha devia ter brigado com algum cliente e levado uma surra, e que prostituta sempre estava errada e metida em confusões. Como Laurindo começou a rodear o bar e planejar narrar os fatos à imprensa, incomodou os donos. Um dia, ao voltarem de uma consulta médica da filha, encontraram a casa revirada, tudo quebrado, os objetos de valor tinham sido roubados. Ficaram desesperados e compreenderam o porquê ao ler um bilhete pregado numa das portas. Num pedaço de papel estava escrito que era só um aviso e para não se intrometer. Entenderam o recado e, embora desgostosos, querendo justiça, ficaram calados, temendo que esses bandidos pudessem fazer mal a seus outros 2 filhos. Laurindo, que sofria do coração, desencarnou. Maria José sofreu muito, amava o marido e teve que cuidar da filha sozinha, e esta lhe dava muito trabalho. Eu dei dinheiro a ela, que a levou a bons médicos, mas não tinha jeito de se recuperar. E Lúcia, que era bonita, ativa e saudável, ficou deficiente. Às vezes ela falava de acontecimentos ocorridos naquele bar, naquele antro. E, pelo que ela dizia, entenderam que ela ficara lá obrigada e que a surra fora por isso.
Maria José sentiu mais ainda. Minha amiga queria se vingar e não sabia como, guardava mágoa e tinha pena das outras garotas que estavam com aquele casal. Mas nada podia fazer, eu não estava bem de saúde. Armando sempre me levava ao médico e este não compreendia por que eu não melhorava. Eu confundia fatos, esquecia muitas coisas e estava distraída. Era meu sobrinho também que comprava os remédios que eu tomava, gostava de sua atenção, acreditava que ele se preocupava comigo. Resolvi ser rebelde e não tomar os remédios, estava cansada deles, e como Armando e Mariinha me fiscalizavam, fingia que os tomava. E me senti melhor. Numa manhã, saí de casa para ir ao açougue, encontrei uma vizinha no caminho e ficamos conversando. Achei que não tivesse pegado o dinheiro, olhei na bolsa e de fato não havia pegado a carteira, resolvi voltar. Era conhecida por todos e o dono me venderia e eu pagaria depois, mas lembrei que já fizera isso dias antes e não queria ficar devendo novamente. Entrei em casa com cuidado, não queria que Mariinha soubesse e risse de mim. E ao passar pelo hall escutei conversas na salinha, reconheci a voz de Magali e Armando e, como falavam meu nome, resolvi escutar sem que me vissem. Foi terrível. Lembro bem daquela conversa. Magali, como ter paciência? Tenho dívidas e titia só me dá uma pequena quantia por mês, falou Armando em tom baixo, mas nervoso. Ela lhe dá muito dinheiro. Você que gasta demais. Por que não corta os gastos com suas amantes? Perguntou Magali, irada. Gastamos, querida. Você e meus filhos gastam também. Isso não importa, mas sim que necessitamos de mais dinheiro e isso só teremos quando tia Zefa morrer. Você tem que reconhecer, Magali, que sou um gênio, matei Julieta e me tornei o único herdeiro de titia, disse Armando rindo. Não sei como teve coragem de planejar e executar tudo. Você e Ademir foram geniais. Assassinaram Julieta e ninguém desconfiou. Mas, mesmo você sendo herdeiro, essa fortuna me parece distante, tia Zefa está bem e não creio que irá morrer logo. Por isso que estou apressando as coisas. Exclamou Armando. Troco os remédios da titia. É fácil, sou eu que os compro. Eu jogo fora os que ela deveria tomar e coloco outros no lugar. Ela está tomando um medicamento que mandei manipular para aumentar ainda mais a pressão. E o médico não entende por que o tratamento não surte efeito. Mas eu espero que os meus deem logo resultado, falou Armando. Você tem dado a ela aquela droga que faz a pessoa ficar com o raciocínio confuso? Perguntou Magali. Tenho e custa caro, por isso espero receber logo a notícia de que titia morreu para eu ficar com toda a sua fortuna. Respondeu meu sobrinho. Senti as pernas tremerem, escutar tudo aquilo foi muito cruel. Deu um longo suspiro e continuou a narração. Não quis que me vissem, saí de novo sem fazer barulho e, atônita, fui para o açougue. Comprei a carne, pedi para marcar e para eu telefonar. Liguei para casa e disse a Mariinha que ia almoçar com uma amiga e que só retornaria à tarde. Dei um tempo para que Armando fosse embora e retornei à minha casa. A senhora não ia almoçar com uma amiga? Perguntou Mariinha. Resolvi não ir mais, vou para o quarto me deitar, não estou me sentindo bem, respondi. Acostumada com meus esquecimentos, Mariinha não deu importância e me deixou ir descansar. Eu queria ficar sozinha e pensar. Entrei no quarto, joguei todos os remédios no vaso sanitário e guardei as cartelas, mas depois me arrependi. Poderia ser uma prova de que Armando queria me matar. Pensei muito no que fazer, não sabia como agir. Senti-me muito só e triste. Que horror! Falou Suelen, interrompendo. Você, Armando, planejou matar sua tia, talvez a única pessoa que o amava. Para mim isso era segredo, não sabia que a senhora conhecia esses fatos. Estou envergonhado, mas tudo isso é verdade. Tinha muitas dívidas e estava sendo pressionado a pagá-las, então queria receber logo a herança. Como titia estava demorando a morrer, resolvi apressar sua morte. Dava-lhe remédios adulterados, um que prejudicava seu raciocínio e até alguns comprimidos que aumentavam a pressão arterial, falou Armando com a cabeça baixa. Que ingrato!
Fez mal a quem lhe fazia o bem. Isso é pior que fazer mal a quem nos deseja o pior, expressou Maria Goretti. Mal é mal, quem o faz é maldoso. E ser maldoso é a pior coisa que existe, exclamou Ademir. Vamos ficar quietos. Continue, Zefa, acho que estou começando a entender por que morremos, falou Eleocácio. Fiquei dias pensando, continuou Zefa a falar. Comprei os remédios que o médico me receitara e me senti bem. E resolvi agir. Achei que não adiantaria ir à polícia, não iriam acreditar em mim, eu não tinha provas e estava com fama de confusa, esclerosada, caduca. Eles iam achar que era tudo imaginação e eu ainda seria ridicularizada. A primeira providência foi dar uma modificada no meu testamento. Depois que Julieta morreu, fiz um deixando todos os meus bens para meu sobrinho. Acrescentei uma cláusula na qual, em caso de morte do Armando, ficaria tudo para sua filha. O advogado não estranhou e não comentei com ninguém. Evitei encontrar Armando e Magali, não queria vê-los, e continuei fingindo estar esquecida. Lembrei que Adalto, antes de nos casarmos, conhecera uma pessoa que era um matador profissional. E quando Adalto mudou de cidade, eles passaram a se corresponder. Eu não achava certo essa amizade, mas meu marido me dizia: Zefa, se você conhecesse Antônio, não pensaria assim, ele é educado, gentil e amigo. Já tentei lhe mostrar que está errado e ele não me escuta, mas gosto dele e ele de mim. Somos amigos. Procurei nos objetos que guardava de Adalto e, aliviada, achei umas cartas e, o mais importante, o endereço desse matador. Escrevi a ele dizendo que necessitava de seus serviços. Antônio, o assassino, me respondeu dizendo que não fazia mais esse serviço, mas que o filho, tão bom quanto ele, podia realizar e que era um prazer poder atender a esposa de um grande amigo. Acertei com Toninho por carta e planejei tudo. Como resolvi vingar a morte de minha Julieta, quis também ajudar minhas amigas, me vingaria por elas. Faria justiça por nós três, por mim, Olga e Maria José, e também por nossas filhas, que tiveram a vida arruinada por maldades de pessoas que continuavam maldosas e felizes. Contratei um detetive para saber mais dados do casal do Meretrício, conversei mais com elas para obter mais detalhes. Olga sabia de tudo que me interessava sobre Suelen e o juiz. Saí com José, falei a ele que queria ir até a casa de um antigo empregado e foi essa a desculpa para bater a porta de Suelen. Indaguei Yuli, ela não soube me responder, pois eu inventara nomes. Mas, para fazer amizade, comecei a conversar com ela e acabei oferecendo uma joia, venderia por um valor pequeno. Sabe como é, querida, disse-lhe, estou velha, preciso de dinheiro para comprar remédios, para as despesas da casa. Moro numa mansão, mas passo por dificuldades financeiras desde que fiquei viúva. Pensei até em alugar quartos para encontros, mas está difícil. Suelen, que comprou a joia, julgou-se esperta, era um lindo anel de esmeralda, e ela interessou-se pelo quarto. Eleocácio não queria se expor e seria mais fácil se seus encontros fossem num lugar respeitável, tudo ficaria mais simples. Assim, todas as sextas-feiras, das 19 até as 21 horas, eu alugava um quarto a preço irrisório para o casal de amantes. O juiz entrava com o carro e guardava na garagem para não ficar exposto na rua e não ser reconhecido. Suelen vinha de ônibus. O detetive me deu uma informação importante sobre o casal do bar. Benedito colecionava selos e gostava muito desse hobby. Toninho chegou, era um rapaz educado, gentil e muito bonito, veio à noite em casa conversar comigo e acertar detalhes. Contei meu plano a ele, que o achou ótimo. Mas e se não vierem todos? Indagou ele. Aqui estão os endereços, veja se é possível matá-los se não vierem. Mas estes devem morrer, Armando e Ademir, os outros, só se for possível. Só não farei se for impossível. Vale o que me pagam. Sou honesto e gosto de fazer bem feito o meu trabalho. Sou como meu pai e me orgulho de ser bom no que faço. Quero lhe pagar. Aqui está. O dinheiro que pediu e um pouco mais, porque não serão mais 6, e sim 7. Quero que me mate, exclamei.
Mas por quê? Perguntou ele. Com eles morrendo aqui em casa, serei suspeita. Não sei mentir, irei falar e prejudicar você, e não quero ir para a prisão. Não é justo. Mandei matar bandidos, mas a lei é falha e serei presa. Estou velha e doente, irei morrer mesmo logo. Só estou abreviando meus dias. Você fará isso? Farei, respondeu Toninho com firmeza. Queria morrer. Desde que Julieta morreu, minha vida não tinha sentido. Achava que Armando gostava de mim como eu gostava dele e decepcionei-me. Depois, não queria ser presa, preferi morrer. Mas como não tinha coragem de me matar, achei que Toninho poderia fazer isso por mim. Planejamos tudo. Seria na sexta-feira, quando Suelen e Eleucácio viessem para o encontro. Fui com José, o motorista, até o bar da estrada, inventei que a casa do ex-empregado era por ali. Mandei que parasse para indagar. José queria perguntar, mas insisti e fui. Dias antes, havia comprado de um colecionador alguns selos caros e os tinha na bolsa. Entrei no bar, Maria Goretti me atendeu e pedi a informação, ela não sabia, insisti, disseram que era por aqui. Desculpe-me insistir, mas é importante. Seu marido não sabe? Nisso Benedito entrou no bar e eu lhe indaguei. Tenho até aqui um papel com o endereço. Abri a bolsa e deixei cair os selos. Benedito se interessou. Gosta de selos? Tenho uma grande coleção, estes são uns que troquei com um garoto. Benedito olhou os selos, conversamos sobre eles e me queixei, sou sozinha. Viúva sem filhos. Tenho só um sobrinho que não liga para selos nem gosta disso. Ele me disse que quando eu morrer irá se desfazer desta bobagem. Imagine o senhor que chamou de bobagem a minha coleção de selos. Estou querendo doá-los para alguém que ame os selos como eu e que cuidará bem deles. O senhor parece gostar deles. Não quer a minha coleção? Mais do que depressa falou o que queria e eu finalizei, tome nota do meu endereço, irá lá em casa buscar. Darei tudo e ficarei tranquila sabendo que cuidará bem dos meus selinhos. Sexta-feira à noite às 19h30, sem atraso, estarei esperando o senhor, mas, por favor, sou sozinha, viúva, não gosto de receber homem desacompanhado, sabe como é. A vizinhança pode falar, por isso, leve sua simpática esposa com o senhor. Combinamos e esperei que fosse. Tinha gastado muito dinheiro, tirado todo o disponível do banco, e isso sem Armando saber. Na sexta-feira, dei folga para Mariinha. Vou passar o sábado e domingo com Armando, na casa dele. E você terá uma folga merecida. Mariinha fingiu acreditar, porque ela sabia que não gostava de pernoitar na casa deles. Achando que eu ficaria bem, resolveu folgar. E, para que Armando e Ademir viessem naquela noite em casa, telefonei para meu sobrinho na quinta-feira e inventei uma história. Armando, achei uma promissória de um ex-amigo de Adalto. É uma quantia razoável e telefonei a ele, que me disse que devia mesmo essa quantia ao meu esposo e que não vai pagar. Discutimos e ele disse que quer falar comigo pessoalmente. Combinamos um jantar amanhã, sexta-feira, às 20 horas. Mas pensei bem e não vou, mas sim você. Sabe melhor que eu cobrar dívidas e o que conseguir receber é seu. Quero que seu empregado, o Ademir, vá com você. Preocupo-me, não sei o que esse homem é capaz de fazer, depois é bom ir acompanhado, pois ele logo irá saber que você não está de brincadeira e quer receber essa dívida. Sabia que ao falar em dinheiro Armando faria qualquer coisa, ainda mais que seria dele o que recebesse. Combinamos que ele iria com Ademir e passaria em casa para pegar a promissória às 19h20. Tinha certeza de que meu sobrinho não se atrasaria, ele sabia que eu gostava de pontualidade. Mariinha foi embora na sexta-feira à tarde e eu fiquei ansiosa, torcendo para que tudo desse certo. Como combinamos, Toninho chegou em casa logo depois de a empregada ter saído. Conversamos tomando chá, ele me disse que seu pai falava sempre bem do meu marido, gostava dele. E que foi por ordem do pai que aceitou o serviço. Que matar para ele era trabalho e que não gostava muito de fazê-lo, mas que nem sempre se fazia o que se queria.
Sigo a profissão do meu pai, Dona Zefa, embora tenhamos uma fazenda e trabalhemos nela, mas não dá muito lucro e para aumentar a renda fazemos alguns trabalhos para amigos. Honro meus compromissos, por isso a senhora pode ficar descansada, farei tudo para merecer o que recebi. Só não estou gostando de matar a senhora. Faça isso, Toninho. Por Deus, implorei. Será o maior favor que fará a esposa do amigo de seu pai. Não quero ficar vivendo depois disso tudo. Minha vida não tem objetivo, sonho nem ilusão. Não tenho marido, minha única filha foi assassinada por meu sobrinho, que eu amei como filho e a quem sempre ajudei. Depois é mais garantido, assim não poderei denunciá-lo. Faça seu serviço como combinamos. Farei, respondeu Toninho. Até duvidei que ele fizesse, era educado demais, tinha bons modos, sorriso suave, só os olhos demonstravam frieza. Ele, depois de tomar o chá, subiu para o andar de cima e ficou esperando num quarto. Logo Suelen chegou, foi para o quarto do encontro esperar pelo juiz e em seguida, às 19 horas, Eleocácio estava no portão. Abri para ele como fizera das outras vezes e, após ele ter guardado o carro na garagem, eu a fechei. Repassara todos os detalhes enquanto aguardava. Não falara nada às minhas amigas, só pedira a Maria José para telefonar no sábado à tarde ao bar, dizendo que o casal havia sido preso. Pedi que fizesse isso para que as garotas que ali estavam fossem soltas sem a burocracia da polícia. Os minutos pareciam passar lentamente, até que o Armando chegou com Ademir. Recebi-os contente e pedi que Armando entrasse com o carro e o deixasse na garagem aberta que ficava no jardim. Olhei para meu sobrinho, depois para seu empregado, e não tive nenhuma pena, eles haviam matado minha Julieta sem nenhuma piedade. Convidei-os a subir comigo para meu quarto e expliquei tudo de novo, tinha que os manter ali até que o casal do bar chegasse. Falei, fingindo-me preocupada, Armando, meu querido sobrinho, tenha cuidado, é muito dinheiro e esse velho pode ser perigoso. Marquei com ele o jantar às 20 horas. Terá uma surpresa ao vê-lo em meu lugar. A campainha tocou. Vou atender a porta, me esperem aqui, mas não mexam em nada, voltarei logo para lhe dar os documentos. Falei. Eles ficaram esperando, desci rápido e abri o portão, recebi com simpatia Benedito e Maria Goretti. Entre com o carro, está havendo uma festa no quarteirão de cima e as crianças estão alvoroçadas, poderão danificar seu veículo. Eles entraram, fechei o portão e os convidei a permanecer na salinha, que eu ia buscar minha coleção. Subi e falei ao Armando, é um casal que veio ver alguns selos que tenho. Desçam e fiquem esperando com eles na salinha, vou abrir o cofre e pegar os documentos. Olharam um para o outro e saíram. Armando sabia abrir meu cofre, mas só descobri isso quando não tomei mais os remédios que ele me dava. Dei por falta de dinheiro que nele guardava. Os dois fizeram minha vontade, meu sobrinho sempre fazia. Não me preocupei com o barulho dos tiros. A vizinhança estava fazendo uma festa, eu havia sido convidada, dei desculpas e disse que não ia. Mas dei dinheiro para a meninada da rua comprar fogos de artifício e sabia que ia haver muito barulho, já o escutava. Depois, com a salinha fechada, os tiros não seriam ouvidos. E realmente ninguém ouviu. Quando eles desceram, bati na porta do quarto onde Toninho estava e desci para o térreo. Escondi-me atrás de um armário e aguardei que ele descesse com Suelen e Eleocácio. E desceram logo. O matador entrou armado no quarto do casal, obrigou-os a se vestirem e descer. Quando entraram na salinha eu também o fiz e fechei a porta. Toninho sorriu para mim e eu fiz um sinal afirmativo com a cabeça e ele atirou. Pensei por um tempo que não tivesse morrido, que ficara ferida, sentia dores terríveis e só ouvia gemidos dos outros. Fiquei terrivelmente perturbada, sofri muito, chorei, me desesperei, pedia para morrer. Aqui, o escuro me apavorava. Creio que foi depois de muito tempo que percebi que estávamos todos juntos. Com as visitas de bondosos socorristas foi que entendi que meu corpo tinha morrido e eu continuava viva. Tenho sofrido muito, e vê-lo sofrer não me trouxe prazer ou alívio.
Não falei nada de ter sido eu a mandante, e o remorso veio forte e foi a pior dor, a que não passa, a que não me dá sossego. Remorso por ter me tornado assassina, por ter me suicidado. Acho que não tenho nem lágrimas para chorar. Aqui fiquei e foi bem merecido o meu padecimento. Quando encarnada, tive a ilusão de que ao morrer tudo acabaria, eu não ia existir mais. Que engano! Se todos queriam saber, agora já sabem, fui eu quem os mandou matar. Por vingança. É só isso que tenho para dizer. O silêncio foi total. Suelen até pensou que aquela quietude chegava a doer no íntimo. É que cada um esteve por instantes a sós consigo mesmo. Por momentos ninguém se atreveu a falar nem a se olhar, até que... Capítulo 11. Mary. Está resolvido o mistério do sobrado. Exclamou Cássio suspirando. Quem era esse Toninho? Que aconteceu com esse matador de aluguel? Indagaram Maria Goretti e Ademir ao mesmo tempo. E foi Mary quem respondeu. Tenho aqui anotado nas minhas informações. Vou ler para vocês. Toninho, mais conhecido por Tonho do Furo, saiu da casa de Zefa e trancou a porta e o portão, o fez sem ninguém ver. Eu dei uma cópia das chaves, interrompeu Zefa. Mas continue, Mary, por favor. Quero saber o que Toninho fez depois. Foi à estação, embarcou no trem até uma cidade próxima, de lá para a cidade em que mora. Ao passar por uma ponte de um grande rio, jogou as chaves fora. Ele está ainda encarnado e nunca foi preso. Como pôde fazer isso? Matar sem odiar, por dinheiro? Perguntou Suelen. Você também fez isso, expressou Maria Goretti. É verdade, exclamou Suelen. Temos liberdade de fazer o que queremos, isso é livre-arbítrio, não é, Mary? Sim, é livre-arbítrio, e podemos usá-lo para o bem, positivo, para o mal, negativo. Por isso o que acontece conosco é de nossa total responsabilidade. As decisões de nossa vida são nossas, embora possamos sempre dar desculpas de termos interferências. Esse Tonho do Furo terá que responder pelos seus erros? Perguntou Cássio. Certamente que sim, respondeu Mary. Todos nós colhemos o que plantamos, temos as reações de nossas ações. Será que ele vai ser preso? Ou desencarnará sem ter ido para a prisão? Perguntou Benedito. Não fui presa quando encarnada e estou aqui há anos confinada neste lugar. Chegará o dia em que esse matador terá que prestar contas de seus atos, falou Suelen. Ou desencarnará, será um dos moradores do umbral e continuará com suas maldades. Comigo foi assim e poderá ser com ele, disse Damião. Mary, como isso é possível? Perguntou Ademir. Ao desencarnarmos, somos atraídos para lugares que fizemos por merecer. O umbral só existe porque há quem o habita. Aqui não e só para os que sofrem, muitos vêm para cá e continuam a ser maldosos, se enturmam, organizam cidades e continuam vivendo entre disputas e orgias, respondeu Mary. Eles se sentem bem, são felizes? Perguntou Armando. Dizem estar bem, aparentam ser alegres. Mas a felicidade é só para quem tem a consciência tranquila, quando sente Deus dentro de si. Essa vida cansa e a insatisfação vem forte. Damião tem razão, muitos agem com maldade, desencarnam e podem se enturmar com afins aqui nesta zona umbralina e por tempo continuar no erro. Só que nada é para sempre. Há tempo para plantar e a colheita obrigatória chega. Ao cometermos um erro, um dia sentiremos a culpa. E onde há culpa há sofrimento. Sabe que não tenho raiva desse Toninho, ou Tonho do Furo. Se eu matei uma pessoa só e sofri tanto, imagine quando ele for pagar pelos assassinatos que fez. Expressou Ademir. No plano espiritual não existe tempo determinado para os mesmos erros. Cada caso é um caso. Mas você, Ademir, está certo, esse matador profissional terá que responder pelos seus crimes, falou a socorrista. Mary, que mais está escrito nas suas anotações? Perguntou Maria Goretti. Só tem mais uma. Olga e Maria José prometeram não falar o que sabiam, entenderam a amiga e foram gratas, sempre oraram por ela e pelos seus entes queridos falecidos e cuidaram do seu túmulo. Quando li não entendi, mas depois que Zefa contou, podemos compreender.
As amigas, ao saber do crime, entenderam que Zefa se vingou por elas e ficaram caladas. Mary, é tão bom você estar aqui conosco. Você é socorrista? Que é ser uma? Perguntou Benedito. Socorristas são pessoas que trabalham auxiliando o próximo. Desencarnados, quando adaptados ao plano espiritual, depois de ter estudado para conhecer como é a existência sem o corpo físico e querendo ser úteis, trabalhar para o bem-estar de outros, têm oportunidade de fazê-lo. Denominamos mais os desencarnados que ajudam, mas acho que todos que fazem o bem, que socorrem são socorristas. E, para levarmos um socorro, devemos nos solidarizar com o sofredor. Devemos ser condescendentes com seu estado. Quando ele sofre, tem necessidade de encontrar alguém que o ampare e, quando encontra, adquire confiança, e essa pessoa que ajuda passa então a lhe mostrar que tudo pode ser mudado e enumerar as vantagens que cada um terá com essa mudança. É isso que estou tentando fazer aqui. Mary fez uma pausa e após indagou. Zefa, como você planejou tudo? Pensou em todos os detalhes. De onde tirou ideias para esses crimes? Tenho que reconhecer que a senhora, titia, foi genial. Não a julgava capaz, expressou Armando. Minha Julieta falou. Zefa gostava muito de ler. Tanto lia livros de estudo como de entretenimento, ela admirava muito uma escritora de livros de crimes, lia todos e às vezes comentava-os comigo, mas na época eu não prestava atenção. Depois de sua morte, ou seja, desencarnação, passei a ler Luz, sentia-me assim mais perto de minha filha. Os livros de estudo eram para mim difíceis de entender, então passei a ler esses de histórias de assassinatos. Gostei, achei a autora muito engenhosa. Quando fiquei sabendo que minha filha tinha sido assassinada, comecei a pensar como matar meus desafetos, porque naquele momento os inimigos das minhas amigas eram meus também. E tirei ideias daqueles livros, não foi de um só, foram de todos. Achei que se pensasse bem, se fizesse tudo bem feito, não ia existir policial inteligente para descobrir. E detalhadamente planejei. De fato, Dona Zefa, a senhora planejou bem, eu não consegui descobrir, falou Cássio. Quem é essa escritora? Perguntou Mary baixinho. Zefa respondeu, falando o nome. Meu Deus! Exclamou Mary. Saiu tão sentida a expressão que todos a olharam. Novamente ficaram em silêncio, até que Mary voltou a falar. Agora entendo o porquê do meu orientador, Alfredo, ter me escalado para este trabalho. Eu sou essa escritora. Fui eu que escrevi esses livros. Oh, você! Foram expressões de espanto. Agora entendo que você, como os outros socorristas que nos visitam, é uma pessoa comum, só que está querendo se melhorar, trabalhar para o bem, ser útil e aprender. Vocês não são santos nem seres excepcionais. Devem ter feito coisas boas e outras nem tanto. Por favor, Mary, não entristeça. Eu também, quando encarnada, li alguns dos seus livros, eles não recomendam o crime, no final deles os bandidos, criminosos, eram castigados, falou Suelen. Se você é essa escritora, quero lhe dizer que, embora eu tenha tirado a ideia dos seus livros, você não tem culpa nenhuma, disse Zefa. Eu sei, não tenho culpa, nunca quis que ninguém fosse assassinado, exclamou Mary. Mas se aborreceu ao saber. Expressou Maria Goretti. Achamos sempre que quem está em condição de ajudar não tem problemas. Você, Mary, deve ter tido suas dificuldades, opinou Ademir. Também fui seu fã, falou Cássio. Sempre sonhei em poder descobrir os crimes como seus personagens. Tenho muito prazer em conhecê-la, mesmo sendo este encontro aqui, no meio de tristezas e dores. Por que você, Mary, não fala de si para nós? Perguntou Suelen. Todos olharam para Mary, convidando-a a falar, e ela sentiu vontade de desabafar, dizer o que se passava no seu íntimo, e começou a narrar. Foi um choque para mim escutar Zefa falar que tirou dos meus livros a ideia para planejar este crime. Não havia entendido quando meu orientador me pediu para vir aqui, achei uma tarefa de muita responsabilidade, tenho companheiros muito mais competentes para realizar este trabalho.
Ele me escolheu e tive receio de não o fazer a contento, mas Alfredo, o orientador, disse que eu deveria vir e que me caberia realizar este auxílio. Agora entendo o porquê. Tudo o que aconteceu tem a ver comigo, com o trabalho que fiz quando encarnada. Mesmo tendo consciência de que não tive culpa, ideias macabras foram tiradas dos livros que escrevi. Este trabalho está sendo para mim uma oportunidade de tentar ajudar alguém que entendeu erroneamente o que foi feito para distrair. Vocês têm razão, meus amigos. Sim, chamo-os de amigos, porque nestas horas juntos, nas quais conversamos com sinceridade e cada um falou de si, dizendo o que se passava no íntimo, um laço de amizade nos uniu. E você, Suelen, tem razão, aqui, depois que desencarnei, não falei com ninguém o que se passa comigo. Vou contar minha vida a vocês. Fui uma pessoa comum, de família estruturada, de classe média, nunca me faltou nada, tive muitos amigos. Desde pequena gostava de ler, escrever e inventar. Minha mãe me chamava de mentirosa e um dia, por ter imaginado e falado algo sobre nossa empregada, fiquei de castigo. Uma tia ao nos visitar pediu a minha mãe para conversar comigo. Mary, disse ela carinhosamente, você é inteligente, linda e sadia, nada lhe falta. Por que mente? Chorei, não queria mais sermões. Ela me abraçou. Você tem imaginação fértil. É isso, querida. Não chore. É que penso e falo, e eles não me entendem. Queixei-me. Pois não fale mais o que pensa. É isso, meu bem, quando você pensar, em vez de falar, escreva. Pegue um caderno e tudo o que imaginar escreva nele e será um segredo nosso. Só eu posso ler. Combinado? Alegrei-me com a ideia e comecei a fazer isso, e Titi às vezes lia e opinava. Querida, se você deixasse para o final este pedaço. Assim, quando eu lesse não iria saber quem matou a barata. E, da morte da barata, passei à morte de pessoas. Embora fosse extrovertida e animada, tive uma adolescência com alguns problemas de relacionamento, minhas amigas me achavam com ideias revolucionárias e modernas. Meus pais se aborreciam com isso. Chateada, pus-me a escrever mais ainda. Comecei a fazer histórias completas e imaginava-as em livros. Então, comecei a sonhar em ser escritora, editar livros. Tive ajuda, mas não foi fácil editar o primeiro. Para uma mulher, naquela época tudo era mais complicado. Casei-me com um homem maravilhoso, que muito me ajudou, e escrevi sempre. Gostava de fazê-lo, vivia cada história. Meus livros fizeram sucesso e isso era minha alegria. E continuei imaginando. Via uma mulher bonita ou alguém diferente e criava um personagem. Uma senhora idosa vestida estranhamente era para mim motivo para imaginar e escrever. Viajei muito, conheci muitos lugares e pessoas. Desencarnei com muita idade. Mary fez uma pausa e suspirou. Maria Goretti indagou-lhe, curiosa. Você fez alguma maldade? Algo de que pudesse se arrepender amargamente? Não, respondeu Mary depressa. Nada fiz de errado, mas muito deixei de fazer. Podemos nos arrepender também pelo bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Tive tudo e poderia ter agido melhor, ter sido mais caridosa, e não fui. Isso me incomodou, mas depois compreendi que só se sentir arrependida, incomodada, e nada fazer é continuar na inércia, assim tratei logo de começar a fazer, a trabalhar, a ser útil e, o mais importante, a aprender. Mas para eu entender tudo isso demorou um tempo. Mary, você sofreu depois que desencarnou? Perguntou Suelen, espantada. Como já disse, meu corpo morreu quando estava idosa, foi como dormir e acordar num lugar estranho. Onde estou? Que faço aqui? Estou num hospital, indaguei, aborrecida. Tudo era muito simples e estava com outras mulheres no quarto. Tentaram me orientar, mas, contrariada, quis ir para minha casa e fui. Todos nós temos nosso livre-arbítrio, que é respeitado, e ao desencarnarmos isso não muda. Ao ter meu corpo físico morto, fui facilmente desligada dele por amigos e levada a um abrigo, uma casa de auxílio a recém-desencarnados. Não quis ficar e pela minha vontade forte fui atraída para minha casa, isto é, voltei.
Vivendo agora com um corpo que chamamos de perispírito, nós nos locomovemos fácil pela vontade, vamos de um lugar a outro em segundos. Quem aprende a viver aqui no plano espiritual sabe bem fazer isso. Mas os que não sabem, como eu naquela época, podem, ao pensar forte, usar sem saber desse tipo de locomoção. Voltei para minha casa, que confusão, agi como se estivesse encarnada. Só que tudo mudara, sofri e fiquei perturbada. Foi um período complicado, ora achava que estava louca, ora não conseguia entender o que se passava e chorava, eu, que nunca tinha gostado de chorar. Não sabia dizer quanto tempo estava ali, só depois soube que foram 3 anos. É muito ruim viver nessa ilusão, que imprudentemente criamos temendo enfrentar a realidade. Pensava estar encarnada e não queria aceitar o fato de que meu corpo, que tanto amava, morrera. Até que um dia, cansada, orei com fé e pedi a Deus que enviasse uma pessoa para me ajudar. Estava ajoelhada rezando e chorando, escutei, Senhora. Olhei para quem me chamara e reconheci uma antiga empregada de quem gostava muito. Ela me abraçou. Vou ajudá-la. Você está morta. Balbuciei. Estava tão cansada que nem tive medo. Depois, o olhar dela era tão tranquilo que me refugiei nos seus braços. A senhora também, respondeu ela. A morte é isto? Uma confusão? Não posso crer. Exclamei. Senhora, continuamos vivos quando o corpo físico morre. Isso aconteceu há tempo com seu corpo, ela tentou me explicar. Não foi assim que me ensinaram, que aprendi, falei. Foi um equívoco o que aprendeu. Mas que importa isso agora? Venha comigo, vou levá-la para um lugar onde se refará, aprenderá como viver sem o corpo físico e logo estará bem. Ela me levou para o abrigo novamente, dessa vez não achei tão ruim ficar perto de outras pessoas, estava cansada e desiludida, eu, que sempre gostara de conversar, fiquei quieta. Foi realmente uma grande decepção a minha desencarnação. Demorei para me adaptar, chorava e não gostava muito do lugar, embora reconhecesse que estava bem pior vagando. Amigos vieram me visitar e um deles me animou, onde está seu otimismo? Por favor, volte a ser o que era, o que importa é que continuemos vivos e com nossa individualidade, e aqui é maravilhoso. Aceite o fato e estará bem. Foi o que fiz. Quando pude ver os jardins, a biblioteca, passei a conversar, tudo mudou em mim, e para melhor. Aprendi a viver como desencarnada e pedi para trabalhar num posto de ajuda e, com permissão, vim. Quero aprender a servir, num lugar onde existam exemplos de humildade, na esperança de vir a ser um dia humilde. Nunca pensei que por não se aceitar a morte se sofresse, falou Suelen. Mary deve ter sofrido por ter acreditado que a morte fosse diferente do que é na realidade, falou Armando. Não devemos procurar desculpas, expressou Mary. Conheço tantas pessoas que, como eu, tinham uma ideia equivocada do que ocorria após a morte do corpo e aceitaram bem quando fizeram essa mudança de planos. Gostava de maneira errada de tudo que era meu, da casa, das joias, até dos meus chapéus. Liguei-me a coisas materiais e a elas fiquei presa. Ter objetos ou ser rico é causa de sofrimento depois da morte do corpo físico? Perguntou Zefa. Não, respondeu Mary. Possuir ou não bens materiais não nos faz sofrer, mas sim a maneira pela qual nos apegamos a eles. Não devemos ficar possuídos nem pelo que julgamos ter nem pela vontade de ter. Podemos ter externamente o que queremos e não nos deixar ser possuídos, ficar apegados a nada. Nosso bem-estar está no modo pelo qual possuímos, seja este pouco, seja nada. Além do mais, tive oportunidade de conhecer o que realmente acontece conosco após a morte do corpo e não dei importância. Um dia, um amigo nosso, do meu marido e meu, trouxe da França um livro para nós de presente e comentou, entusiasmado, está em voga em paz, na França, usar de fenômenos sobrenaturais para que almas de mortos conversem com os vivos. E há um cientista, sim, é um estudioso, um professor poliglota, que escreveu esta obra com a ajuda de espíritos. Sim, meus amigos, espíritos é o nome que eles deram a pessoas que tiveram o corpo morto e os chamam também de desencarnados. E bem interessante.
Agradecemos o presente e prometemos ler. Depois de ele ter ido embora, comentei com meu esposo, esses franceses sempre ditando modas. Meu marido pegou o livro, era o Livro dos Espíritos, de autoria de Allan Kardec. Leu somente algumas páginas. Comentou, ironizando, querida, esse Allan Kardec é quase tão engenhoso como você. Que imaginação! Se ele resolver escrever romances será um grande rival seu. Não dei importância, e ele colocou o livro na estante. Meses depois, como íamos receber uns amigos que frequentavam a nossa igreja, peguei o livro e dei para a empregada, para que sumisse com ele. E assim perdi uma grande oportunidade de conhecer esse assunto. E a empregada, em vez de jogar fora, leu, e foi ela que me socorreu. Como tudo teria sido diferente se eu tivesse lido e compreendido esse livro, que aqui sei que é verdadeiro. Mary suspirou, fez uma pausa e continuou. Sofri por não aceitar a desencarnação e esse sofrimento foi para mim um aprendizado. Gosto do que faço, do meu trabalho na casa de auxílio, no posto de socorro, e sou agora outra Mary, mais compreensiva, simples, que começa a ser humilde. Eu também ouvi, quando encarnado, falar desse Allan Kardec e do Espiritismo, mas, como você, não dei importância. Achava que os espíritas mexiam com o demônio. Tinha até medo. Hoje sou um espírito e, pior, creio que sou um Satanás. Porque, como um socorrista nos explicou tempo atrás, são denominados demônio, diabo, espíritos que estão no erro. Acho que sou um, mas não quero ser mais, falou Ademir. Acho que muitos têm medo de se tornar espíritas porque essa doutrina ensina muitas verdades que incomodam, falou Suelen suspirando. Vocês falaram em Allan Kardec. No meio dos livros de estudos de Julieta havia livros desse francês, falou Zefa. Agora entendo que eu também perdi uma grande oportunidade de aprender. Talvez, se tivesse lido, nada disso tivesse ocorrido. Não deixa-o, se, incomodá-la, Zefa. O fato aconteceu e pronto, falou Maria Goretti. Sinto-me melhor agora, falar me fez bem, expressou Mary. O que achei mais interessante nessas nossas conversas é que todos nós temos uma história, e os socorristas não são seres perfeitos que podem tudo, são seres humanos que podem ter errado e querem acertar. Será que um dia eu poderei ajudar? Perguntou Ademir. Certamente que sim, respondeu Mary. Isso é uma grande bondade de Deus, exclamou Eleocácio. Ter oportunidades. Não quero recusar mais as que Deus me der. Se você, Mary, aprendeu, nós também poderemos aprender. Admiro você, Mary. Eu também admiro você. Poderia dar uma de santa e ter contado para nós que foi sempre maravilhosa, isso e aquilo, mas foi sincera. Acho que está mesmo aprendendo a ser humilde, falou Suelen. Mary sorriu, enxugou algumas lágrimas, e ficaram todos por instantes quietos. Capítulo 12. Orientando. Mary, como são os lugares em que moram os bons? Tenho curiosidade de saber, falou Cássio. São lugares bonitos, simples, com muita vegetação, onde não se precisa ter medo de outro ser humano, pois não há maldades. Chamamos esses agrupamentos, que são parecidos com cidades terrestres, de colônias, e as menores, de casa de auxílio, abrigos, postos de socorro, etc., são seres perfeitos que vão para lá, indagou Zefa. Não, mas aqueles que querem melhorar, tornar-se bons. A primeira coisa que devemos eliminar ao irmos para lá é o egoísmo, ter o propósito de não errar mais, explicou a socorrista. Lá é escuro? Darnião quis saber. Não, a claridade, respondeu Mary. Nos abrigos por aqui é bem claro, nas colônias o sol brilha mais que na terra, se vêem melhor as estrelas. Não existe escuridão nas casas de auxílio. Como é viver na colônia? Indagou Suelen. Maravilhoso. Há lugares lindos de lazer, bibliotecas espaçosas com muitos livros, jardins encantadores, ruas arborizadas e casas confortáveis. Temos ajuda, esclarecimento para tudo o que precisamos. Há ordem, respeito, alegria e muita paz. As escolas são lugares prazerosos de estudo e todos trabalham quando adaptados. Trabalho? É tão estranho pensar que após a morte do corpo se trabalha, comentou Damião.
O trabalho nos impulsiona ao progresso. Ficar ocioso é castigo para o espírito ativo. Sim, há trabalho. Se fazem muitas coisas por lá, disse Mary. Você está aqui nos ajudando, está trabalhando, não é? Perguntou Maria Goretti. Sim, estou fazendo uma tarefa, respondeu a socorrista. Mary, não entendo. Se lá na colônia é tão bonito, tão agradável, por que você deixou tudo para vir aqui tentar nos auxiliar? Indagou Ademir. Mary suspirou, pensou uns instantes e respondeu: viver nas colônias é estar em lugares lindos. Mas como posso estar bem lá e saber que irmãos que sofrem não têm a possibilidade de serem felizes também? Não seria egoísmo ser feliz e não querer auxiliar outros? Se os bons que tiveram por merecimento estar felizes em lugares lindos e de prazeres não se preocupassem com irmãos que sofrem, estariam num lugar onde não existiria amor e esses lugares não seriam bons assim. Mesmo aqueles que têm trabalho lá e não vêm aqui no umbral trabalham para o bem-estar de outros. Mary, que necessitamos fazer para ir com você a lugares assim? Perguntou Eleocácio. Querer com sinceridade melhorar, mudar a forma errada de agir, querer acertar, respondeu a interpelada. Pedir perdão? Indagou Benedito. Rogar perdão é reconhecer que errou, é pedir uma nova chance, uma oportunidade de reparar o erro, explicou a socorrista. Se eu não tivesse matado Julieta, nada disso teria acontecido. Ao cometermos um erro desencadeamos outros. Eu matei e fui assassinado. Zefa, sinto muito por tudo. Pelo meu ato errado, que levou você a errar. Perdoe, me perdoe. Ademir falou baixo no começo, após, alto e num tom sentido, chorando levantou-se, caminhou até Zefa e ajoelhou aos seus pés. Zefa passou as mãos com carinho nos cabelos dele. Expressou, comovida: perdoo você, Ademir. Perdoo de coração, porque eu também tenho necessidade de rogar perdão. Você me perdoa? Perdoo, embora seja eu que devo pedir clemência a você, respondeu Ademir. Quero pedir perdão a todos, expressou Zefa. Você me perdoa, Suelen? Perdoo, respondeu ela. Me perdoa, Eleocácio. E assim falou o nome de todos, que responderam com sinceridade e emocionados que perdoavam. Foi então que Benedito percebeu e exclamou: Ademir, você saiu do seu lugar. Caminhou até Zefa. Ademir levantou-se e todos também se ergueram de suas cadeiras e deram passos. Riram e choraram. Cássio e Damião permaneceram sentados, observando, e ficaram contentes por eles. Por minutos eles andaram pela salinha. Até que Eleocácio falou: vamos sentar-nos novamente. Vamos voltar a conversar. Estamos contentes, mas temos que decidir o que iremos fazer daqui para frente. Você tem razão, Eleocácio. Não quero sair por aí pelo umbral, disse Suelen. Sentaram-se e Ademir falou: foi a força do perdão que nos soltou. Mary, por que ficamos presos? Perguntou Maria Goretti. Vocês, meus amigos, sentiram-se culpados, viram o falecimento de seu corpo e, como cadáveres não se mexem, ficaram como estavam, mas isso não acontece com todos, esse fato é raro. Não foi porque morreram juntos que ficaram aqui. Cada pessoa é um caso. Por exemplo, num acidente em que desencarnaram 180 pessoas, o que acontecerá com elas após dependerá de cada uma. Muitas entre essas 180 serão socorridas, outras demorarão mais para serem desligadas. Algumas irão vagar, outras irão para o umbral, e pode acontecer de umas ficarem no local do acidente. Creio que vocês necessitavam ficar juntos para se perdoarem e permanecerem no umbral até que quisessem se modificar para melhor. Ao serem trazidos para a zona umbralina e deixados num canto, acreditaram estar ainda no sobrado onde tiveram seu corpo físico morto, e, pensando fortemente na sala, a plasmaram pela vontade e aqui permaneceram, explicou Mary. Ao pedir perdão e perdoar me senti bem melhor, como há muito não me sentia, disse Maria Goretti. Pedir perdão é fácil, mas tem que ser de modo sincero. E nós o fizemos, expressou Suelen. Concordo com você, Suelen, só que reparar os erros, quitar essas dívidas, é que deve ser difícil. Por que não é assim, Mary? Temos que reparar o que fizemos.
falou Ademir. Em vez do sofrimento eterno nos é dada a oportunidade de consertar, de refazer, isso é misericórdia, expressou Mary. Por que será que não atendi os bons conselhos? Indagou Ademir. Recebi bons exemplos e educação, meus pais me ensinaram bons princípios, escutava na igreja ensinamentos cristãos e fiz o mal. Creio que quase todos nós temos oportunidades de escutar bons conselhos, mas damos atenção a quem queremos, disse Mary. Eu, quando planejava assassiná-los, sonhei com Julieta, falou Zefa. Acordei em seguida e me lembrei com detalhes de tudo. Minha filha me abraçava e falava, mamãe, não faça isso. Um erro não justifica outro. Não retribua maldade com maldade. Perdoe, esqueça, eu perdoei, tenha paciência, que virá, quando chegar a hora, para perto de mim e do papai. Por favor, mamãe, desista desse pecado. Mesmo ficando impressionada com o sonho que me pareceu tão real, não dei atenção nem fiz o que ela me pediu. Você, Zefa, deve ter se encontrado com sua filha quando seu corpo dormia. Seu espírito se afastou do corpo físico adormecido e esteve com ela, e Julieta, preocupada, tentou alertá-la para que não cometesse esse erro. Infelizmente, você não a atendeu, explicou Mary. Ela me perdoou, Julieta me perdoou, exclamou Armando chorando, fico feliz por isso. Como ser perdoado nos faz bem. Se eu tiver oportunidade de encontrar minha prima, quero lhe pedir perdão de joelhos. Não quero nunca mais fazer mal a ninguém, nem aqui nem em outra vida. Outra vida? Eu que dizia sempre que quando morresse ia ter outra vida, que tudo ia ser diferente. Desencarnei e não mudei, temo continuar assim para sempre, falou Maria Goretti. A vida é única, tudo é continuação, passamos por estágios diferentes. Mudar a maneira de viver que é importante e essa mudança deve ser feita agora, no presente, respondeu Mary. Que ilusão! Nem felicidade eterna, nem castigo. Continuação com estudo, trabalho, esforçando-se para melhorar. Não se pode viver iludido, exclamou Benedito. Devemos crer no que é real, expressou a socorrista. Quem está sempre iludido pode até sentir momentos agradáveis, mas poderá estar sempre preocupado e insatisfeito, esperando algo que lhe traga felicidades, fatos que não dependem dele. Procurando o que é verdadeiro, tornamo-nos felizes pelo que conquistamos, por fatos que podemos conseguir por nós mesmos. Só depende de nós sermos bons e praticar o bem. Sabem o que descobri nestes anos aqui no plano espiritual? Que ser feliz consiste em pequenas coisas que realizamos para o bem. Em fazer bem feito, com amor, os pequeninos atos que resultam em uma ajuda. Isso não é difícil? Perguntou Damião. Ora, Damião, falou Armando. Se você não tivesse cometido tantos erros, não teria sofrido. Quem se esforça para ser bom e consegue, também recebe as consequências, que são boas. As reações são de boas ações também, senão, não veríamos socorristas trabalhando e felizes. Penso que o trabalho construtivo é um meio de evitar que façamos o mal. Há espíritos que trabalham e são maus, falou Damião. Você ainda não viu uma cidade umbralina, lá há trabalho, e até chefes trabalham. O trabalho nos faz vencer a preguiça. Ser ocioso é um vício. Mesmo sem saber, esses espíritos que citou estão vencendo um vício, falou Cássio. Eu disse trabalho construtivo, repetiu Armando. Pelo trabalho edificante temos oportunidades de aprender muito. E no plano espiritual superior não há lugar para ociosos, falou Mary. Eu quero mudar, expressou Eleocácio. Tive, encarnado, muitas facilidades que me levaram a errar. Meios de prejudicar, cinismo para enganar e dinheiro para comprar e vender consciências. Mas poderia ter usado isso de outra forma, falou Suelen. Poderia ter usado o dinheiro para saciar fome, vestir, educar, dar remédios. Ter feito amigos e os auxiliado quando necessitassem. Deveria ter ajudado em vez de prejudicar. Usamos das circunstâncias como queremos. O dinheiro é neutro, por ele se fazem tantos erros, mas muitos acertos, falou Zefa. Que irá acontecer conosco, Mary? Não quero mais ficar aqui.
Por favor, me leve com você, implorou Suelen. Sim, vou levá-los para o Casarão da Paz, lá se sentiram bem, melhorarão, falou Mary. Aquela fortaleza do vale? Ficaremos presos lá? Perguntou Damião. Não, Damião, lá ninguém fica preso. Vocês ficarão só se quiserem, respondeu a socorrista. Só pelo fato de ser abrigado lá ficarei bonito, sadio? Indagou Cássio. Vocês melhorarão aos poucos, respondeu Mary. Receberão tratamento, estarão limpos e a recuperação dependerá de cada um. Levará um tempo para estarem bem de novo. O erro, o pecado, desarmoniza, e para harmonizar necessitamos querer, nos esforçar para melhorar. Ter o firme propósito de abandonar o mal para praticarmos o bem, principalmente o que deixamos de fazer. Como vai nos tirar daqui? Indagou Benedito. Receberei ajuda de outros companheiros, nós os levaremos para nossa casa, respondeu Mary. Eu quero ir, prometo me comportar, fazer tudo o que me for recomendado, exclamou Suelen. E se eu não me comportar direito? Não sei me portar com respeito e educação, expressou Damião. Terá que aprender, opinou Maria Goretti. Quando queremos, aprendemos. É só prestar atenção no que os outros fazem e fazer parecido. Eu também não sei me comportar entre pessoas boas. Lugares bons são simples e as pessoas que pretendem fazer o bem estão sempre prontas a ensinar. O melhor é perguntar quando tiver dúvidas. Vocês estarão logo adaptados, respondeu Mary. Acho que ficarei com vergonha, mas se todos forem com você, Mary, quero ir e tudo farei para me sentir bem lá, falou Ademir. Todos vocês querem vir comigo? Sim. Muito bem, então pedirei ajuda, que estará aqui dentro de uns 30 minutos, falou Mary. A socorrista concentrou-se por minutos e por telepatia entrou em sintonia com o posto de socorro, com Alfredo, pediu que viessem buscá-los e recebeu a resposta de que logo estariam lá. Todos ficaram em silêncio, quando perceberam que Mary se desconcentrou, Zefa indagou. Que acontecerá com este lugar quando formos embora? Será mais um canto no umbral. Vocês plasmaram 6 tudo que está aqui e se sustenta, pois tiveram a impressão de que estavam na sala do sobrado. Não tendo mais para essa sustentação, estes objetos irão enfraquecendo e desaparecerão, respondeu a socorrista. E se alguém se abrigar aqui? Perguntou Cássio. Ele, não tendo a impressão forte como vocês tiveram da sala em que foram assassinados, não sustentará isso e este local, que é a cópia daquela sala, voltará a ser como era antes de vocês estarem aqui, esclareceu Mary. Você está nos ajudando, fazendo um bem enorme a nós. E se formos ingratos, você se ressentirá? Indagou Maria Goretti. Mary pensou por instantes, recordou-se de uma palestra que ouvira alguns dias antes sobre ingratidão e lhe veio à mente o que o palestrante falara. Não devemos fazer nada desejando ser compensados, quem faz para ser acredita que sofreu algum dano, pelo fato de ter feito o bem. Quem espera ser recompensado, o faz por algo em troca, faz por egoísmo, faço isto por aquilo, por uma espécie de indenização. Não se deve achar que se recebeu uma ingratidão, porque quem assim pensa não está com boas intenções, não fez algo com amor, pelo prazer de ser bom. Mary respondeu tranquilamente e todos prestaram atenção. A gratidão ou ingratidão dos outros não faz parte do meu ser. O que interessa a mim é que eu seja grata, pois tenho obrigação de ser, mas não tenho por que esperar que o outro seja pelo que eu vier a lhe fazer de bom. Não faço esperando nada em troca, minhas ações que vocês julgam boas, porque os ajudo, não são negociáveis. Tento fazer o bem pelo prazer, amor, sem nada querer por isso. Estou, meus amigos, aprendendo a fazer o bem pelo bem, sem nenhuma outra intenção. Ao fazer este trabalho, não me julgo prejudicada, nem julgo que me tiraram algo, assim sendo não tenho por que receber nada. Espero que ao fazer o bem me tornarei boa um dia. Porque quem é bom não precisa de nada, já possui infinita riqueza. Eu tenho que ser boa, praticar o bem sem me importar com o que outros façam de meus benefícios. Obrigado, Mary. Você nos dá um grande exemplo, exclamou Ademir.
O melhor que temos a fazer é seguir o exemplo do nosso benfeitor. Se ele fez, podemos fazer também, respondeu a socorrista. Talvez seja difícil retribuir o bem a você, mas entendi, há outros necessitados que poderei auxiliar. Se eu puder, quero voltar ao umbral um dia para ajudar, falou Benedito. Escutaram barulho lá fora, entenderam que era o socorro que chegava. Zefa e Suelen choraram baixinho. Ademir ajoelhou e orou um Pai Nosso. Todos estavam emocionados. Mary os olhou com amor. Mary saiu da sala e foi receber os companheiros. Eram 3, cumprimentaram-na e ela sentiu-se aliviada. Acompanharam-na de volta à sala, todos ficaram em silêncio. Com exceção de Cássio e Damião, os outros foram amparados, andavam com dificuldades em virtude da imobilização em que permaneceram. Adeus, sala. Adeus, umbral. É bom deixá-la, exclamou Suelen. Eu que maldisse muito este lugar agora entendo que era aqui o local em que devia ficar para aprender, disse Armando. Também não tenho mais raiva, o local não era o culpado, e sim nós. Mas saio daqui aliviada. Umbral nunca mais, expressou Maria Goretti. Viram uma condução, Cássio a examinou e perguntou, não é um carro nem carruagem. Que é isto? Um veículo de locomoção, explicou um dos socorristas. Vamos entrar, sentem-se e logo estaremos no nosso posto de auxílio. Obrigado, samaritanos, agradeceu Damião. Samaritanos? Perguntou Ademir. Eles também são chamados assim, falou Damião. Acomodaram-se no veículo. São muitos os meios de transporte usados pelos socorristas para se locomover no umbral. São vários nas inúmeras regiões da zona umbralina do nosso extenso planeta. Este era simples, com muitas rodas pequenas dando flexibilidade para passar pelos filetes de água, buracos e pedras. De um tipo que parece uma caixa retangular grande, só a parte dianteira tem uma espécie de vidro que dá visão só para quem está dentro, do lado de fora não se consegue ver nada do seu interior. Locomove-se por uma energia ainda desconhecida, dos encarnados, rarefeita como o veículo. Matéria parecida com a de que é composto nosso perispírito. Normalmente é pintado de um tom claro e tem de 12 a 20 lugares. Um fato interessante é que, se for atacado, tem dispositivo de defesa, mas os socorristas preferem sempre sair rápido do local. Pode essa condução ficar suspensa até 1 metro do chão, usando esse processo para atravessar buracos, furnas pelo caminho. Anda de 20 a 40 km por hora, mas, necessitando, chega a ser mais veloz. O grupo acomodou-se e Mary ficou com eles. Ninguém falou nada. O alívio era grande, estavam contentes por sair daquele lugar onde haviam sofrido muito. O portão do Casarão da Paz se abriu. O veículo parou, Mary os convidou a descer. Podemos sair, aqui será o abrigo de vocês. O nosso céu! Exclamou Zefa. Desceram e ficaram um ao lado do outro, pertinho, olhando encantados. Suelen foi o mais depressa que conseguiu até uma árvore e a abraçou. Como esta árvore é bonita! Que bom rever uma, sentir a natureza. Você está pisando na grama, Suelen. Advertiu Damião. Acho que não pode. Suelen então percebeu que, para abraçar a árvore, pisava no gramado, afastou-se 2 passos, ficando no caminho de pedras, abaixou-se e passou a mão na grama que havia pisado, como se pedisse desculpas. Depois voltou para perto do grupo. Obrigado, Mary, pelo auxílio! Exclamou Benedito. Não se consegue ajudar alguém quando ele não quer ajuda. Quando queremos sempre achamos quem nos auxilie, respondeu Mary. Como é lindo o céu! Meu Deus, como é bom olhar para o infinito! Exclamou Zefa. Sentir o calor do sol é um prazer imenso. Só agora entendo isso, expressou Ademir. Podemos usufruir de tantas coisas belas e simples e que passam despercebidas. O céu, o sol, as flores são belezas que nos dão prazer e alegria. Falou Maria Goretti suspirando. Oh, Deus, obrigado! Entendo agora sua bondade em não condenar seus filhos a sofrimentos eternos. Disse Ademir ajoelhando-se no chão. Obrigado também, Deus, por permitir que reparemos nossos erros em trabalhos edificantes.
E irmão socorrendo irmão, seu filho auxiliando outro, exclamou um socorrista. Outros trabalhadores vieram ajudá-los, encaminhando-os às enfermarias. As mulheres para a feminina e os homens para a masculina, onde seriam higienizados, medicados, alimentados e poderiam descansar em leitos confortáveis e limpos. Alfredo veio cumprimentar Mary. Esta, ao vê-lo, disse emocionada: "Obrigado, tentei fazer o melhor, e compreendi o porquê de ter sido escalada para fazer este trabalho. Sei que você me ajudou, estou contente por ter conseguido fazer a contento." "Parabéns. Agora vá descansar", falou Alfredo, sorrindo. Mary foi para o seu quarto, que também é chamado de várias maneiras. Higienizou-se, alimentou-se de um caldo, orou e depois se deitou. Pensou em tudo que passou, agradeceu ao Pai, nosso Criador, e dormiu. Sonhou que estava escrevendo. Escrevia histórias diferentes e o resultado a deixou feliz. Acordou disposta, recordou o sonho e exclamou: "Literatura! Acho que devo fazer algo pelos livros, em reparação." Lembrou o livro que tinha lido dias antes de fazer essa tarefa no umbral. Era O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Identificou-se com os capítulos, O Pensamento, e A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Sabia até de cor um pedaço, que recitou em voz baixa. O pensamento é criador, assim como o pensamento do eterno profeta sem parar no espaço os germens dos seres e dos mundos, também o do escritor, do orador, do poeta, do artista faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepção que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, conforme sua natureza, a multidão humana. É por isso que a missão dos obreiros do pensamento, que trabalham com a palavra, é ao mesmo tempo grande, temível e sagrada. É grande e sagrada, porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade, sua chama aquece as almas e embeleza os desertos da existência. Não estranhe, leitor amigo, por Mary ter sonhado. O perispírito é cópia do corpo físico ou este é daquele. Os reflexos do corpo material só aos poucos vão sendo vencidos. Os trabalhadores de postos de socorro quase todos dormem para descansar, embora vão com o tempo diminuindo as horas que dormem e alguns só o façam raramente. Com anos de treino, muitos trabalhadores do bem não dormem mais, por isso não sonham. Eu, Antônio Carlos, há muito não durmo e confesso a vocês que às vezes sinto falta dos sonhos agradáveis. Mary, depois de muitas horas em que desprendeu muitas energias, dormiu para descansar. Quem dorme pode sonhar. Temos visto por muitos relatos que desencarnados sonham, alguns têm pesadelos, são os que não entenderam sua mudança de plano e que cometeram erros. Socorristas abrigados dormem para se refazer, são sonos reparadores, e eles sonham também. Mary gostava muito de escrever e compreendeu que não era o termo certo, gostava, no passado, e sim, gosta, no presente. É temível, porque seus efeitos são poderosos tanto para a descida quanto para a ascensão. Mais cedo ou mais tarde, toda a criação do espírito reverte ao seu autor com suas consequências acarretando-lhe, conforme o caso, o sofrimento, uma diminuição, uma privação da liberdade ou ainda satisfações íntimas, uma dilatação, uma elevação do seu ser. Animada, foi para sua tarefa no posto, tinha muito o que fazer. Capítulo 13. Caminhando. Os dias passaram e eles reagiram, logo não tinham mais os ferimentos, davam passeios pelo jardim, iam orar no salão da prece. Estavam diferentes, limpos, penteados, corados e com melhor expressão. Conversaram muito um com o outro, tornaram-se amigos. Mary sempre que podia ia visitá-los. Ademir comentou: "Como se trabalha por aqui? O trabalho é muito e os trabalhadores poucos." Lembra os dizeres de Jesus quando rogou a Deus trabalhadores para a messe. Mary, lembro agora que você nos disse que se deve passar de necessitado a servidor. Acho que já fiquei à toa demais. Quero me tornar útil. Assim que for possível, quero ajudar. Expressou Benedito. Conversei com Otália, contou Suelen, uma senhora muito bondosa que trabalha neste posto.
Ela me disse que veio para cá porque tinha um neto aqui abrigado. Veio cuidar dele e de outros, ele ficou bom e foi transferido, e ela ficou. Disse que vê em cada necessitado um filho, um neto de alguém e que poderia ter sido dela. Quando me admirei, Otália me disse sorrindo, Suelen, é bom compreender e vivenciar que todos na Terra somos irmãos, é amando a nós e a todos que nos sentiremos parte do universo e filhos de Deus. Fico contente em vê-los bem, exclamou Mary. Chegou o dia em que iam ser transferidos. O casarão da paz é transitório. Ali os socorridos ficam abrigados até que melhorem, depois são removidos para outros postos e colônias. Mary despediu-se deles com abraços afetuosos desejando-lhes que se sentissem cada vez melhor. Mary pensava cada vez mais em trabalhar com literatura. Comentou com Alfredo, que opinou. Mary, creio que você deve voltar à atividade de escrever. Temos pela Terra várias colônias que se dedicam a essa tarefa. Está para vencer seu tempo de trabalho no Casarão da Paz. Certamente seria um enorme prazer que renovasse seu período e ficasse conosco. Mas talvez você deva estudar, fazer estágio numa colônia dessas, aprendendo e trabalhando em prol da literatura edificante. Obrigada, Alfredo, pelo conselho. Tenho pensado muito e acho que tenho que reparar faltas nesse campo. Se posso fazer algo de bom pela literatura, só tenho que agradecer a oportunidade. Quero ir estudar e trabalhar. O livro ensina, e esse ensinamento pode ser bom ou ruim. A vendagem, principalmente de revistas pornográficas, é grande. Temos que melhorar com atrativos os livros bons, falou Mary, entusiasmada. Estou percebendo que você, Mary, está a par da situação. Você deve mesmo ir para uma colônia e colocar esse entusiasmo no seu trabalho, disse Alfredo sorrindo. Mary continuou trabalhando no posto até vencer o tempo que lhe fora determinado. Quando chegou o dia de partir, Mary despediu-se dos companheiros, estava emocionada. Alfredo, em nome de todos, lhe desejou êxito. Será sempre um prazer receber você aqui no Casarão da Paz. Não se esqueça de nós. Venha nos visitar. Porque, pensou Mary, mudar é sempre difícil. Estou contente por ter feito um bom trabalho aqui e pela oportunidade que tive de aprender, por ter feito tantos amigos, e ao mesmo tempo triste por deixá-los, por me separar deles. Despedidas sempre me comovem, e fazer algo novo me deixa apreensiva. Tudo é estágio nesta vida. Foi recebida com muito carinho na colônia da literatura. Nírcia a acompanhou, servindo de cicerone. A colônia era uma construção só, muito bem dividida, de cores suaves e com alguns pilares. Havia flores de diversas tonalidades em pequenos canteiros. Mary achou muito bonito um pátio que ficava ao ar livre, com muitos bancos, e dali tinha uma visão maravilhosa do infinito. Ela se encantou com o lugar. Após conhecer tudo, Nírcia levou à sua sala. Seu gabinete, como Mary designou o espaço a ela reservado, tinha uma escrivaninha, um pequeno armário e 2 poltronas. Ela colocou seus pertences no lugar. Estava muito feliz por estar ali. Tinha um horário marcado com o dirigente da colônia. Este a esperava no Salão Azul, local em que se recebem visitas e os recém-chegados. Ele a recebeu com carinho. Mary, seja bem-vinda entre nós. Logo mais teremos uma palestra e a convido a assistir. Depois terá 34 horas livres antes de iniciar seu estudo. Não frequentará as aulas para aprender a escrever, isso você já sabe, mas sim o que escrever. Terá muitas atividades. Fará muitas excursões por toda a Terra, conhecerá muitas coisas, mas também trabalhará bastante. Farei de tudo para servir do melhor modo que conseguir. Anseio por aprender, respondeu Mary. Após receber mais algumas informações, Mary foi para o auditório, onde ouviu a interessante palestra, e depois, aproveitando suas horas livres, foi visitar amigos e parentes que haviam convivido com ela no período encarnado e amigos que fez no plano espiritual. Foi gratificante ao seu coração rever afetos, saber deles, trocar notícias e carinhos. Mary também visitou os 9 amigos do socorro que queria ter notícias, revê-los.
Para saber onde estavam, pediu informações, pois não estavam juntos, embora a maioria estivesse na mesma colônia. E marcou uma visita a cada um deles. Foi rever primeiro Maria Goretti, que estava morando na escola da colônia, frequentava uma sala de aula especial em que se reuniam pessoas que precisavam de esclarecimentos mais profundos sobre sexo. Outros que, como ela, haviam praticado abuso sexual, se pervertido. Maria Goretti recebeu Mary contente, abraçou-a com carinho. Que visita mais agradável! Oro por você todos os dias, pedindo a Deus que a abençoe. Suas orações transformam-se em fluidos que têm me ajudado nas tarefas do dia a dia. Obrigada, respondeu Mary sorrindo. Mas fale de você. Que tem feito? Sinto-me muito bem aqui, tento não recordar aqueles anos sofridos que passei naquela salinha, no umbral. Se lembro, é para agradecer o auxílio que tive e firmar o propósito de não errar mais, para não ser atraída para esses lugares tristes. Quero estudar, passar a ser útil para fixar bem o que aprendo aqui. Meu objetivo é me encontrar com todas as pessoas que prejudiquem, me reconciliar com elas e, se possível, ajudá-las, mas para isso preciso saber agir para fazer com segurança e certo. Mary, agora compreendo como somos responsáveis quando fazemos alguém odiar, ter rancor. Fiz isso. Só estarei realmente bem quando pedir perdão a todos, e como ficarei feliz se for perdoada. Sei que alguns não me perdoarão, mas insistirei com carinho. Tento também entender os problemas que tenho com o sexo, quero vencer meu vício sexual. A imprudência está no abuso, falou Mary. Como é triste não reconhecer isso! Exclamou Maria Goretti suspirando. Mas estou otimista, o que fiz está feito, não se deve se amargurar pelo que não tem retorno. Mas sim agora ter boa vontade de fazer o bem, reparar, construir, edificar. Quero caminhar para o progresso, dar grandes passos. Não seria melhor, Maria Goretti, dar pequenos passos, mas no caminho certo, que grandes fora dele? Você já fez algo muito importante, arrependeu-se do mal, pensa em se reparar com o bem e planeja fazê-lo. Acho que você está certa, o passado não se muda, mas podemos planejar o futuro e construir agora, no presente, com amor, tudo o que nos cabe fazer. E fazer com segurança para que nossos atos sejam bons mesmo. E você tem razão, não quero deixar o que possa obrar no presente só para depois, se tenho condições, e estas a gente consegue arrumar, de fazer agora, de realizar as pequenas tarefas com amor, como se fossem grandes. Compreendi isso, Mary, e lhe agradeço. Despediram-se com um abraço. Mary compreendeu que sempre que conversamos com alguém tentando ajudar, esclarecer, somos orientados. Ela achou uma conclusão para algo que há tempo matutava. Estava ela só fazendo pequenas tarefas e sonhando em realizar uma grande. Estaria de fato sendo útil. Compreendeu, ninguém faz bem uma ação grande se não treinar nas pequenas. E que o importante é fazer grandemente as que julgamos insignificantes. Mary foi para a outra parte da escola, onde, por ter marcado horário, estavam no jardim Suelen, Armando e Benedito. Abraçaram-se contentes. Mary, que bom revê-la. Estava querendo visitá-la, mas minha orientadora me disse para esperar, que você viria nos ver. Queria, agora que estou bem, agradecer-lhe, expressou Suelen, emocionada. Falem de vocês. Que estão fazendo? Indagou Mary. Os três abriram a boca para falar, mas foi Suelen quem respondeu, estou estudando como viver desencarnada. Depois quero fazer um curso para aprender a dar valor à vida em todos os seus estágios. Abortar nunca mais. Depois devo tentar reencarnar. Tentar? Perguntou Mary. Lembro a você, Mary, que fiz muitos abortos e agora entendo que esse ato não só mata o feto, mas impede um espírito de reencarnar. Posso ter o retorno das minhas ações e minha futura mãe não me querer e fazer comigo o que fiz a outros, respondeu Suelen. Mas você poderá reencarnar e ajudar mães a ter filhos, esclarecer outros para que não abortem, falou Mary. Será que, na ilusão da carne, não esquecerei isso e farei tudo de novo? Tenho medo, expressou Suelen.
Então se prepare mais para reencarnar, falou Mary, aconselhando. É que não gosto muito de estudar, respondeu Suelen. Estudar se tornará um hábito se cultivado. Esforce-se. E você, Armando, que está fazendo? Também não gosto de estudar, mas estou me esforçando para aprender. Pedi para ir a um posto de socorro perto do umbral. Terei permissão após terminar de aprender o básico. Espero ansioso. Sabe, Mary, pude visitar minha família. Só Erika está bem. Ela fez em uma das propriedades que herdou de tia Zefa uma creche e cuida de várias crianças. Minha esposa e meus 2 filhos vivem de pequenos golpes, fazem coisas erradas. Entristeci e me sinto responsável, eles seguem meu exemplo. Como o exemplo é importante na educação de um indivíduo. Quero trabalhar no umbral para aprender e não errar mais, e porque tudo indica que Magali e meus 2 filhos, se não mudarem, ao desencarnarem irão para lá, então talvez eu possa auxiliá-los. Estou com o propósito de fazer bem feita a minha tarefa. Não esqueço que fui auxiliado pelo seu trabalho e de outros. Armando, você gostará de trabalhar no umbral. Desejou-lhe êxito, disse Mary e, virando-se para Benedito, indagou, e você, amigo, quais são seus planos? Não planejei nada ainda, estou estudando e quero aproveitar esta oportunidade. Depois que meu curso terminar, se ainda estiver em dúvida, pedirei ajuda aos instrutores da escola, eles me orientaram. Já quis ser socorrista no umbral, mas acho que não levo jeito. Não me aflijo por isso, o que importa é o presente e estou gostando muito daqui. Também pude rever meus familiares. Meus pais estão velhinhos, logo voltarão ao plano espiritual e será uma felicidade se eu puder ajudá-los e abraçá-los. Vi também meu filho, está adulto, casado, com filhos, é trabalhador e honesto. Também tenho me encontrado com Maria Goretti. Não ficaremos juntos, o sentimento que nos uniu no plano físico não era verdadeiro. Tornamo-nos amigos. Também não ficarei com Eleocácio, expressou Suelen. Mas desejo a ele e aos outros que se modifiquem para melhor, porque é isso que quero para mim. Falaram mais alguns minutos e Mary despediu-se e foi rever Damião, que estava na mesma colônia, só que em outra parte. Fazia um tratamento numa ala do hospital. Ela estranhou e indagou, antes de vê-lo, a um dos coordenadores do local. Por que Damião está aqui? Quando o tiramos do umbral não estava ferido nem perturbado. Damião abusou do dom da palavra. Aqui, logo que começou a entender que muito errou, foi-lhe mostrado, a seu pedido, como estavam as pessoas que receberam sua maldade. Ele viu que umas estavam bem, que perdoaram, mas que outras, não, elas tinham-lhe rancor ou ódio e sofriam. Damião entristeceu e deixou de falar, não quer mais fazê-lo. Pediu para reencarnar mudo e entre pessoas pobres. Aqui está para tentar compreender que o remorso não deve ser destrutivo nem punitivo. O certo seria ele reparar suas faltas fazendo uso da palavra para ensinar, dar bons conselhos, ajudar, mas ele não quer. Como o livre-arbítrio é respeitado, aqui só tentamos esclarecê-lo. Mary agradeceu ao coordenador e foi ver Damião, que a abraçou chorando. Damião, estou contente por revê-lo, mas gostaria que falasse comigo. Alegro-me em vê-la, balbuciou ele com dificuldade. Tem certeza de que é isso que quer? Reencarnar mudo? Perguntou Mary. Não confio em mim, quero ser mudo. Falou Damião devagar e enxugou algumas lágrimas, depois, com esforço continuou, minha vontade atua no meu perispírito, não quero falar, não sou digno de fazê-lo. Mas digo a você, muito obrigado. Tenho a certeza de que não estou me punindo, mas me privando de algo que tem sido para mim há tempo motivo de erro. Acredito que só com a dor aprenderei. Aqui tenho aproveitado bem as lições para não me revoltar. Desta vez quero dar valor à oportunidade da reencarnação. Mary o abraçou e falou carinhosamente. Aprender pelo amor é mais fácil e todos têm essa oportunidade, mas a dor também ensina. Desejo-lhe que aprenda para um dia você ser um professor. Obrigado. Dali Mary foi a um posto de socorro onde estavam Eleocácio e Cássio, os dois estagiavam nessa casa de auxílio.
Trabalhavam e estudavam numa sala de aula especial com outros que haviam infringido, encarnados, as leis cívicas, morais e consequentemente espirituais. Os dois a receberam contentes. Mary estava há muito tempo querendo revê-la para agradecer mais uma vez, expressou Eleocácio. Como estão vocês? Gostam daqui? Perguntou ela. Preferiria estar na colônia, respondeu Cássio. Mas é aqui que Eleocácio e eu temos que ficar um tempo para aprender. Respondeu Cássio. Esta casa de socorro auxilia muito os encarnados que estão presos numa grande casa de detenção e os desencarnados que se sentem presos. Mary, temos visto alguns inocentes na prisão, só que nada é injusto, foram criminosos em outras existências e não foram punidos. Está sendo muito bom para mim ver esses fatos e tentar ajudar. Talvez, quem sabe depois de ver, de sentir tudo isso, ao reencarnar eu não faça mais injustiças. Antes de voltar ao plano físico quero fazer um tratamento para saber por que fui homossexual. Não quero ser na próxima vez. Eleocácio sorriu, estava tranquilo e falou, Mary, estou aprendendo muito aqui. Tive a bênção de pedir perdão a Vanilda e a mais 2 pessoas que prejudiquei. Fui perdoado. Quero encontrar os outros e rogar perdão. Sabe o que fiz no domingo? Fui visitar minha família. Estão bem, o esposo de Iva é uma boa pessoa. Logo terminaremos nosso estágio aqui, mas pedi para ficar, quero trabalhar mais neste lugar. Depois vou pedir para estudar para reencarnar. Sou agradecido pelo muito que recebo, não merecia estar aqui, estou pela bondade de Deus. Eleocácio, você merece, sim, está se esforçando, tem se saído bem, nosso instrutor até o elogiou, falou Cássio. Isso é ótimo, o trabalho construtivo é uma bênção que não devemos desprezar. Desejo êxito a vocês, exclamou Mary despedindo-se. Dali ela foi rever Ademir, que estava em uma outra colônia. Ele a recebeu emocionado. Minha querida socorrista, que bom revê-la. Está muito bem, mais bonita com esta roupa. Alegro-me que tenha vindo me ver. Primeiramente, meu muito obrigado. Como o trabalho de socorrista é importante. Quero servir no umbral. Certamente tenho muito que aprender para realizar a contento um trabalho dessa responsabilidade. Que bom vê-lo bem. Que está fazendo? Perguntou Mary. Aprendo. Estamos agrupados numa sala de aula, nós, espíritos que abusamos do termo religioso. Repartimos o tempo entre estudo e trabalho. Ajudamos outros que erraram como nós. É bem triste usar de uma religião para esconder as imprudências cometidas. Quero aprender a seguir uma sem fanatismo, com sinceridade, e por ela fazer o bem para mim e para o próximo. Quero ter paz, pacificar para ser pacificador. Será que almejo muito? Não, acho que deve planejar e executar. Só planejar e não fazer é sonhar em vão, não aproveitar as oportunidades. Quando queremos, trabalhando para isso com honestidade e amor, conseguimos e você, Ademir, conseguirá. São os que procuram a paz, os pacíficos, os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, expressou Mary tranquilamente. Mary, pedi para ficar nesta colônia porque aqui tenho como visitar mais meus familiares. Como é bom vê-los. Eles nunca me esqueceram, falam de mim com carinho. Só que não sabem dos erros que cometi nem que sofri tanto tempo depois da minha desencarnação. Acho que, se minha esposa soubesse, se pudesse, teria querido sofrer no meu lugar. Mas isso não é possível, não é? Não, Ademir, não é, respondeu Mary. Se pudéssemos pagar dívidas, sofrer em lugar de outro, e se Deus aceitasse, ele seria injusto. Ninguém sofre por outro, somos donos absolutos dos nossos atos. Ninguém pode renunciar ao egoísmo em nosso lugar, ninguém pode amar por nós e nós não podemos fazer isso pelo outro. Entendeu? Se não erramos no lugar do outro, não podemos receber a reação por ele. Só a gente tem que desfazer o que fez de errado e realizar o que não fez de acertos. Como Mary tinha que visitar Zefa, despediu-se de Ademir, desejando-lhe que conseguisse realizar seus planos. Ele a abraçou com carinho. Ela foi então para a colônia onde estão abrigados os suicidas.
Essas colônias são muitas espalhadas pela terra. Infelizmente são muitos os imprudentes que matam seu corpo físico. E Zefa foi considerada suicida, não foi ela que cometeu o ato, mas pagou, mandou outro fazer. Também em certos lugares esses socorridos ficam em colônias comuns, só que em locais separados dos outros, só se agrupam quando estão bem adaptados. Mas a maioria dos ex-suicidas, depois do socorro, vai para colônias próprias, onde tem um estudo diferenciado para que aprenda a dar mais valor à vida e aos estágios de encarnação. A colônia em que Zefa estava era muito agradável, com muitos jardins, recantos de rara beleza onde água jorra das fontes, há flores diversas em canteiros e árvores dando sombra. E era no jardim que Zefa a esperava. Mary, que alegria! Abraçaram-se. Como está, Zefa? Estou bem, graças a você. Muito obrigado. Mas e você, como está? Perguntou Zefa carinhosamente. Bem, obrigada. Aqui é muito bonito, respondeu Mary. Estou muito bem aqui e sou grata por tudo que tenho recebido. Esta colônia tem muitos departamentos, muitas salas de aulas, bibliotecas, salões para palestras e o hospital é enorme. Os que estão melhor, como eu, estudam e ajudam nas enfermarias. E suas amigas Olga e Maria José, sabe delas? Indagou Mary. Vanilda veio me ver, disse que tinha que passar por aqueles sofrimentos, foi reação de ações erradas do passado. Olga desencarnou logo depois de mim, sofreu também por não ter perdoado. Maria José anos depois se tornou espírita, perdoou de coração, arrependeu-se por ter tido tanto rancor e quando desencarnou foi socorrida. Elas vieram me visitar e lamentamos juntas não termos perdoado. Continuamos amigas. Lúcia também fez sua passagem de plano, mora com os pais, está bem. Tem visto seu esposo e Julieta? Perguntou Mary. Eles vêm me visitar. Mary, que terrível engano comete quem pensa que, matando-se, ficará junto de afetos no plano espiritual. Os dois, meu esposo e minha filha, moram juntos em outra colônia, estão bem, são felizes e trabalham, eu ainda não posso estar junto deles. Pedi perdão a eles também, a Adalto por tê-lo traído, e ele me disse que sempre soube e que tinha me perdoado. A Julieta me perdoou por ter me vingado por ela. Minha filha me disse que tudo fez para tirar as ideias de vingança de mim, até num esforço enorme fez que eu recordasse de um encontro com ela, que me pedia para não cometer aqueles assassinatos. Foi o sonho que tive. Eles me disseram que tinham sempre notícias minhas quando estive no umbral e que infelizmente não podiam me ajudar. Quando não se quer o auxílio não é fácil tê-lo. Às vezes queremos uma coisa, mas necessitamos de outra. Eu os amo muito, é sempre uma alegria imensa revê-los. Espero aprender a dar valor ao período encarnado, à vida, e amar cada vez mais. Estou aqui falando só de mim, quero saber de você, escutá-la. Ainda está servindo no Casarão da Paz? O tempo de meu trabalho lá venceu e pedi para estudar e trabalhar com literatura. Quero aprender e servir nessa área, amo escrever. Além do mais, nesse meio literário certamente terei mais facilidade de ajudar se porventura alguém, pelos meus escritos, cometeu erros. Como eu, sinto por isso, Mary. Desculpe-me, falou Zefa. O que fiz está feito, exclamou a visitante. Mas ficarei contente se puder socorrer alguém que fez algum ato indevido por tê-los lido. Mas meu objetivo maior é aprender e, como você, sou muito grata por isso. É bonita essa colônia de estudo, indagou Zefa. Muito linda, diferente daqui. Admiro essa diversidade dos locais no plano espiritual, respondeu Mary. Fico contente por você, Mary, e desejo de coração que esteja cada vez melhor e que esse estudo lhe seja proveitoso. Obrigada, Zefa. Também desejo que você melhore sempre. Abraçaram-se. Mary a olhou agradecida, Zefa fora a única dos 9 a perguntar como ela estava, a querer escutá-la. Pensou. Sempre queremos falar e nem sempre ouvir. Mary voltou à colônia que seria seu lar por um bom tempo. Faltavam 2 horas para se iniciar sua primeira aula.
Sentou-se num banco no pequeno e bem cuidado jardim e se pôs a pensar na palestra que ali escutara, a primeira aqui fora naquela colônia de estudo. Quem a proferiu foi um estudioso que, encarnado, fora escritor bem-sucedido. Escrevera muito e bem, livros que ensinam, esclarecem, fora um autor edificante, que conseguira passar, pelos seus escritos, todo o seu amor ao Criador. Ele falou de sua experiência, que não fora fácil, tivera que abandonar muitas coisas, companheiros, pela verdade, fora perseguido, mas continuara firme nas suas convicções. Amara profundamente o que fazia e continuava amando. Um grande exemplo a ser seguido, se um consegue, todos poderão também. E Mary guardou como tesouro a oração que esse senhor fez no final, a qual, como ele disse, era a prece que costuma fazer e que fazia desde encarnado. Mary memorizou o que julgou para ela mais importante. Deus, guia-me por entre as trevas. Ilumina meu caminho. Dá-me forças para caminhar pelo estreito caminho da salvação. Orienta-me para não me julgar nem pior nem melhor que ninguém. Que nenhuma injustiça me faça injusto. Que as ingratidões não me tornem ingrato. Que nenhuma maldade que eu venha receber me faça mal. Que eu possa, meu Deus, preferir receber todas as injustiças e maldades a fazer uma só. Ajuda-me a servir, mesmo nos pequenos atos, e auxilia-me a vencer o egoísmo de querer ser servido. Oh, meu Deus, que eu seja feliz servindo com amor, sem, contudo, esquecer de fazer a felicidade de outros. Fez de minha vida um luminoso reflexo de tua luz. Mary suspirou, estava contente por estar ali, pela oportunidade de aprender, fazer o que gostava. Estava na hora de ir para sua primeira aula. Levantou-se do banco, sorriu e exclamou baixinho: Obrigada, meu Deus! Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.